partir desse momento, vamos dar início às nossas atividades. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, todo mundo se harmonizando, já deixando de lado as nossas correrias, as nossas atribulações do dia a dia, nos ligando nessa grande corrente fluídica magnética, levando o nosso pensamento a Deus, pedindo a força, o amparo do mundo espiritual. Que esses irmãos estejam aqui conosco, nos conduzindo durante a realização dessa atividade virtual, que vai chegar a tantos lares, levando muita luz, muito consolo. Que Jesus, o nosso Mestre, nos conduza nesses momentos. Que as forças encarregadas da proteção e do amparo da nossa casa espírita estejam conosco, nos orientando do melhor evangelho, do melhor recado para chegar ao lar de cada um desses irmãos. Que assim seja. A nossa saudação aos irmãos que nos assistem nesse momento. Daremos início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o item Introdução, item 2, que tem por título Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. E é continuidade deste capítulo que foi realizada pelos irmãos que nos antecederam, que diz o seguinte: suponhamos, pois, a alguns espíritos ditar, sob qualquer título, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações plagiadas, que influência poderiam exercer tais escritos, desde que de todos os lados se desmentissem os espíritos? É com a adesão destes que se deve garantir aquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer. Do sistema de um só ao de todos, medeia a distância que vai da unidade ao infinito. Que poderão conseguir os argumentos dos difamadores sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas, provindos do espaço, se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias a desmenti-los? A esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência? O que é feito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o Espiritismo? Qual a que nem lhe retardou a marcha? Até agora não se considera a questão desse ponto de vista, sem contestação, um dos mais graves. Cada um contou consigo, sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo a seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à sua vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido se veria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. De tudo isso, ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecidas e sancionadas poderia, é certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea, nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem menos ainda no futuro. Também ressalta que as instruções dadas pelos Espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecerem insulares.
que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhe publicidade e, caso se julgue conveniente publicá-las, importa não as apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos provável, porém carecendo sempre de confirmação. Essa confirmação é que se precisa aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, a menos se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Com extrema sabedoria procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdades de ordem mais elevada. E quando as circunstâncias se revelam propícias, a emissão de uma ideia nova. Por isso é que, logo de princípio, não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muitos afoitos que querem os frutos antes de estarem maduros. Fora, pois, supérfluo pretender adiantar seu tempo que a providência assinou para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso. Os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal, são consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário em outros lugares, a presunção de verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único de tal parecer. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente esclarecidos sobre uma questão nunca a resolvem de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que, desde o primeiro momento, congregue todas as opiniões. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para maior realce da verdade. E convém que se produzam desde logo para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Os espíritas, que a esse respeito alimentassem qualquer temor, podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força mesmo das coisas, diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra. Por ordem de Deus,
esse o caráter essencial da doutrina espírita, essa a sua força e a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e, por isso, não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Diante de tão poderoso tribunal, onde não se conhecem corrilho, nem rivalidades ciosas, nem seitas, nem nações, é que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. É que nós quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Só Ele, Deus, decidirá todas as questões litigiosas, imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem a tem. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos do que a gota de água que se perde no oceano, menos do que a voz da criança que a tempestade abate. A opinião universal, eis o juízo supremo, o que se pronuncia em última instância. Formam-na todas as opiniões individuais. Se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não pode prevalecer sobre as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Já se desenha o harmonioso conjunto. Esse século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de todo o modo a dissipar todas as incertezas, porquanto, daqui até lá, potentes vozes terão recebido a missão de se fazer ouvir, para congregar todos os homens sob a mesma bandeira. Uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado, então, isso não se dá àquele que flutua entre dois sistemas opostos. Pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunica. É um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Meus irmãos, quanto esclarecimento para nós que estamos gravitando nesta doutrina maravilhosa, em que, na própria introdução, o Espírito de Verdade e os Espíritos superiores nos esclarecem sobre os sistemas que são verdadeiros e aqueles que são falsos. Os Espíritos, como o Evangelho coloca, em virtude da universalidade dos ensinos, farão cair por terra todas aquelas mistificações e falsidades. Isto somente acontecerá quando o homem conseguir evoluir através de suas diversas reencarnações e, com isso, o princípio de que a verdade, o amor, será soberano sobre todas as outras possíveis verdades que são colocadas. E, principalmente, a coletividade dos espíritos que emitem suas mensagens não em um único ponto a um único homem, mas em diversos lugares da Terra, é que serão verdadeiros. Como também o Evangelho coloca, não será a opinião de um homem que se aliarão aos outros, mas a voz unânime dos Espíritos.
E para fechar esse breve comentário ainda do Evangelho, este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas, porquanto daqui até lá potentes vozes surgirão para que todos os homens, sob a mesma bandeira, possam se unir. Que Deus, soberano e justo, esteja sempre conosco. Que assim seja. Então vamos nos ligar para continuar nessa energia principalmente dos centros vitais que comandam todo o nosso campo mental. Vamos nos ligar agora no centro vital coronário, que fica bem acima da nossa cabeça. E esse centro ligado totalmente com o mundo espiritual superior. Ele jorra energias de luz. Vamos abrir esse centro, retirando os miasmas negativos, pesados, energias erradas que por acaso temos acumulado nesse centro vital. E vamos agora pensando no mundo espiritual, buscando Jesus, buscando os nossos irmãos que nos assistem, para que ele, através do passe, derrame em todo o nosso campo mental essa energia poderosa que vai tomando conta, fortalecendo todo o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico também. Derrama essas energias de luz, de amor, de força. Vamos assim mentalizando que está entrando toda essa energia no nosso campo mental. Agora vamos tentar abrir o nosso frontal, que fica bem centro importante. Esse centro comanda a inteligência, os nossos conhecimentos. Vamos pedir aos amigos espirituais que realizem uma limpeza desses, retirando os pensamentos negativos, pensamentos de maldade, muitas vezes, que ficam alojados nesse centro. E agora ele abrindo-se toda a força para captar essa energia de paz, de luz, de força, de conhecimento do mundo espiritual. Vai invadindo nosso cérebro, vai fortalecendo com as palavras e as comunicações dos amigos espirituais. Entrando, fortalecendo. Agora, descendo mais, vamos nos ligar ao laríngeo. O laríngeo fica bem na garganta e comanda a nossa comunicação. Às vezes não temos assim o hábito de nos comunicar com calma, com tranquilidade, e essa energia pesada fica acumulada aqui no laríngeo, limpando essa energia pesada, miasmas negativos, palavras ríspidas. E vamos pedindo nesse momento que essa energia vá abrindo esse centro para se contatar principalmente com o mundo espiritual, que traz a força, traz a palavra amena, a palavra carinhosa, a palavra da prece, aquela palavra que nos liga com Jesus. Ele nos diz: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio. Então vamos confiar nesse Jesus. E vamos ainda atingindo o nosso corpo, principalmente o nosso campo mental. E vamos chegar a esse campo
importante que é o cardíaco, que se aloja bem aqui no nosso coração, com sentimentos, às vezes sentimentos negativos, de inimizade, de intriga. Mas vamos limpar. Todos nós temos que ter pensamentos de luz e de amor, para que possamos energizar esse centro cardíaco com muito amparo, com muita harmonia, energizando, e os espíritos superiores derramam sobre ele sentimentos principalmente de amor. E sua cor azulada penetra em toda a nossa área mental. Agora vamos descendo e vamos atingir aqui o nosso estômago. Esse centro importante que temos é o plexo solar. Vejam bem, meus queridos irmãos, ele é muito importante. Vamos então limpando, tirando, retirando toda a negatividade, asas pesadas. Como é importante cuidar desse centro, em especial nas nossas alimentações. Limpando, fazendo com que as portas desse centro se abram para receber a força, captar energia de luz e de amor, que vai harmonizar esse centro de força. E vamos contatando do nosso campo mental e vamos chegar até o esplênico. Esplênico, um centro que se evolui por toda a nossa área, tanto física como espiritual. Ele circula no nosso sangue. Muitas vezes nós nos envenenamos com pensamentos de ódio, raiva. Vamos procurar abrir esse centro, limpar totalmente esse centro de força esplênico, porque ele jorra no nosso sangue tudo de bom, que ele jorre a luz poderosa dos amigos espirituais, que ele receba essa força divina que pode irradiar e harmonizar nosso campo mental. Sabemos, meus queridos, que vários centros ainda existem, mas esses são os mais importantes. Agora, chegando aos finais desse passe, vamos pedir que penetre essa luz que estamos recebendo, que vai invadindo todo o nosso campo mental, fortalecendo o nosso campo, os nossos centros vitais e fortalecendo o nosso corpo físico, para que possamos melhor nos contactar e nos comunicar com o nosso próximo, vivermos melhor nessa sociedade. Agora, pedindo a Jesus que nos envolva com toda a sua proteção, com toda a sua luz. E em nome desse Jesus amado, que sempre está a nos fortalecer, nós encerramos este passe. Pedimos que Jesus não se afaste jamais de nós. Fiquem em paz, meus queridos e amados irmãos, e que Deus nos proteja. Meus irmãos, já
recebemos o passe, que é essa limpeza espiritual, onde nesse momento nos sentimos melhores, mais leves, mais tranquilos. Então vamos retomar uma posição confortável em nossas residências ou onde estivermos, descruzando as pernas, colocando as mãos sobre os joelhos, se assim for do nosso entendimento, para que possamos absorver essas energias do mundo espiritual. Vamos pedir inicialmente mais um passe espiritual, que o nosso corpo receba novamente esse fluido de cura, de melhora, de refazimento, se assim for do nosso merecimento. Vamos pedir pelas águas que temos para beber, que nela o mundo espiritual coloque o remédio tão necessário a cada um de nós, que ao bebermos dessas águas estejamos ingerindo o medicamento necessário ao nosso refazimento, à nossa melhora ou à nossa cura. Vamos nesse momento fazer as nossas irradiações. É o momento de cada irmão mentalizar aquele irmãozinho necessitado, seja ele nosso conhecido, desconhecido, parente, vizinho, até mesmo aqueles que se dizem nossos inimigos, que não entendem o nosso jeito de proceder. Pedimos muita luz, muita paz a todos os irmãos. Vamos irradiar aqueles irmãos que andam pelas ruas desesperançados, desprotegidos, depressivos, irmãos que golpeiam e que ferem, que não conhecem a lei do amor. Irmãos que se encontram nos hospitais com seus acompanhantes, seus familiares, passando por doenças terminais. Irmãos que erraram contra as leis dos homens e talvez até contra as leis de Deus, que são os irmãos que se encontram no presídio da nossa cidade. Vamos também irradiar aqueles irmãos que se encontram na lista de irradiações da nossa casa espírita, assim como na lista de cirurgias espirituais. Irmãos que se encontram nos asilos, moradia transitória, aonde existir um irmão sofredor, que lá esteja a força do Cristo, levando muita paz, muita serenidade a todos os irmãos. Vamos pedir nesse momento pelo nosso planeta Terra, pelo nosso país, o Brasil, o nosso estado do Rio Grande do Sul, a nossa cidadezinha de Alegrete, que todos aqueles irmãos encarregados da administração desses centros recebam muita luz, muita paz, a orientação para o bem do povo, para a evolução da nossa humanidade. Vamos pedir pelas casas espíritas de Alegrete, mas principalmente para a nossa casa espírita, que ela prossiga sendo esse lugar que nos acolhe, que nos aconchega e principalmente que nos traz um ensinamento para a vida. Que ela esteja preparada para as próximas atividades que aqui irão ocorrer. Vamos também lembrar daqueles irmãos que perderam a vida durante a pandemia, que eles permaneçam em nossos pensamentos, mas que não sejam pensamentos de tristeza, de dor, mas um pensamento de conforto, de melhora, que eles se liguem ao mundo espiritual e recebam o auxílio, o acolhimento em hospitais e colônias espirituais. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, por estarmos reunidos nesse grande grupo virtual, na sua casa, na Casa Espírita Eulália Nogueira, aonde estivermos. E convidamos que permaneçam conosco nas próximas sextas-feiras, nas plataformas do YouTube e do Facebook da Casa Espírita Eulália Nogueira, onde estaremos juntos, comungando por esses momentos de luz e de paz. Amigo Jesus, chegue ao lar desse irmão que nos escuta, que haja paz e tranquilidade. Com pensamento voltado a Deus, o nosso Pai, Jesus, os bons espíritos que estão conosco, nós encerramos esta atividade. Uma boa noite a todos.